Olá, bom dia, gente. Vamos esperar o pessoal ir entrando aqui. Estamos começando mais uma live aqui pela Escola Ecoprime. Hoje, num dia diferente, né? Um dia aí que estamos com o coração cheio de expectativas. E hoje eu tenho uma convidada especial aqui para conversar um pouquinho. Desde o dia 15 de março, né, na segunda-feira, tivemos esse novo decreto do governo para fechar novamente as escolas. E aí, né, achamos por bem estarmos aqui para falarmos um pouco desse momento, né, que é tão difícil para todos nós. Um momento difícil para a escola, para a gente arrumar nosso coração, um momento difícil para as famílias, para nossos alunos, e estamos aqui unindo nossas forças, né, para organizar a nossa casa, né, organizar o material e organizar tudo para começar uma nova etapa. E aí eu convido Fernanda, né, estou esperando aqui a solicitação dela, ela mandar a sua solicitação para a gente iniciar um papo aí sobre esse novo lockdown, o fechamento das escolas. E agora, né, o que é que nós vamos fazer com esse fechamento das escolas? E estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso. Fernanda, tô aguardando ela aí. Tô esperando aqui. Só um minutinho. Precisa mandar o convite. Pronto, agora deu certo. Vamos lá. Olá, Sara. Fernanda, pronto. Fernanda conseguiu chegar. Tava aqui dando as Bom dia, amiga. Bom boas-vindas, Fernanda, dia a todos que estão a todos participando que estão dessa aqui conosco live. nessa Prazer, live, né? para falar um pouquinho, né, desse novo momento que estamos iniciando, né, mais uma vez. Mas antes de entrarmos aí no nosso tema, né, a escola fechando e agora o que é que vamos fazer, a gente também quer trazer uma palavra de gratidão por esses 45 dias, né, um mês e meio que tivemos aí no presencial com nossas famílias, nossos alunos, nossa equipe. Foi tão especial, né? Esperamos voltar muito em breve e tivemos uma adaptação maravilhosa, né? As crianças muito saudáveis dentro desse ambiente escolar. Um tempo muito gostoso, assim, para nós enquanto equipe e para eles também, né? Enquanto crianças, nesse convívio social que faz tão bem para eles, né? O nosso acompanhamento pedagógico, emocional, tudo tão de pertinho e assim, seguindo, né? Graças a Deus não tivemos nenhum caso aqui na escola com nossas crianças. E foi realmente um período de muita tranquilidade, né? E hoje nós vemos nossos alunos tão bem adaptados aqui dentro do ambiente escolar. Mas também entendemos que é um tempo necessário, respeitamos e vamos seguir mais uma vez, como seguimos o protocolo da melhor forma possível, também vamos seguir as novas regras, né, Fernanda? E Fernanda Isso. Siqueira é psicóloga também aqui da Ecoprime, do ensino fundamental. E hoje ela está aqui, né, para conversar um pouco conosco, né, comigo, com vocês aí, espectadores, sobre esse novo momento. Então, Sara, é um prazer, né? Compartilhar esse momento aqui para a gente conversar junto com os participantes, alguns familiares, né? Algumas famílias da escola e amigos que estão aí também, né? Participando com a gente para conversar um pouco sobre esse desafio novo. E a gente está aqui com um ano, né? Fazendo um ano exatamente do período do ano passado, né? Isso aciona memórias, né? Eu acho que a gente pode começar a pensar sobre isso. Poxa, alguns corações assim dizendo, meu Deus, e agora? Um ano certinho depois a gente está vivendo isso de novo, vai ser tudo igual, a gente vai ter que passar por Isso. todo aquele estresse mais uma vez.
Então, esse é um sentimento que eu acho que todos Eu compartilham. acredito que esse tenha sido o primeiro sentimento, né, Fernanda? É quando a gente Isso. viu de novo a mesma data, né? As coisas se repetindo, vai ser tudo igual novamente. Será que vamos passar pelo mesmo ano? A gente queria começar a falar um pouquinho sobre isso, né, Fernanda? Se vai ser tudo igual novamente e como será esse novo momento. Isso, e assim, Sara já falou também da nossa gratidão do retorno, né? De como as coisas funcionaram, de como a gente viu que é possível existir o retorno das escolas com segurança, com adaptação e o quanto isso trouxe saúde para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Lógico que a gente está aqui na batalha diária, né, de estabelecer rotinas um pouco adaptadas, que às vezes são bem desafiadoras, como a dificuldade da gente dar um abraço, né, de trazer um afeto mais próximo, mas a gente tem buscado estratégias para conseguir se adaptar. Então, vivemos a adaptação, vivemos um mês e meio de aula com todas essas novidades, que nem é igual a 2019 e nem é igual a 2020. Né? Então, a gente vai trazer aqui esse parâmetro do tempo para nos situarmos. E olha, é uma novidade o tempo inteiro, então a gente nem está vivendo tudo igual, né? De 2019, nem está vivendo tudo igual de 2020. Então, 2021 iniciou um presencial adaptado, mas que trouxe benefícios, né? Nós acreditamos e temos aqui o dia a dia vendo as crianças sendo felizes na escola, né? Sendo, interagindo, aprendendo com mais facilidade por conta da presença do professor em sala de aula, do colega que está ali trocando, né, ideias. E aí, o sentimento de que, e agora? Né? Vamos repetir o mesmo drama? Nós estamos esperançosos, né, de que será um período novo, mas que não teremos o mesmo peso, né? Não precisaremos viver o mesmo peso. Os medos que foram acionados, né, no início de 2020, aquela situação desesperadora até de que agora o que vai fazer? Como vai fazer? Corre, vai para o online, crianças que se adaptaram bem, crianças que não se adaptaram em momento nenhum, famílias que viveram situações assim dramáticas, né, em todos os sentidos. Mas o que a gente tem agora é um cenário onde a gente já passou por uma experiência. Então, o novo traz por si só um pouco de medo, nos assusta. E agora a gente não está tão novo assim. Apesar de não ser a situação perfeita, ideal, a gente queria uma normalidade, mas a gente ainda não está vivendo essa normalidade. Mas o que acontece? Nós podemos nos adaptar de forma a pensar de que esse ano tem expectativas positivas. Então, já iniciamos a escola, isso já foi uma vitória. Então, vamos esperar esse prazo e ver como é que as coisas vão caminhar. O coração da gente precisa ter um olhar positivo de que, assim, passamos por isso, vamos passar por um processo adaptativo agora diferente, para que depois a gente retorne, né? Então, eu acho que a gente lançar um olhar de esperança, um olhar de que nem é tudo igual assim, mesmo que a gente esteja coincidindo a data, já traz um alívio no coração, porque as famílias que viveram, né, os sofrimentos, como todos nós vivemos, né, da reclusão, da pandemia, elas trazem memórias muito recentes. Nós trazemos as memórias muito recentes. Mas como a gente pode olhar para isso e dizer, poxa, mas eu aprendi. Num certo modo, eu aprendi com essa experiência e eu posso melhorar algumas coisas. Eu posso me adaptar melhor. Eu acredito que vai ser um período mais curto. A gente já está num cenário com algumas, vamos dizer assim, com algumas estratégias de cuidados novas que nos dão esperança. Exato. E essas memórias afetivas, elas são importantes, né, Fernanda? Até para a gente entender o que pode ser feito de forma diferente também, como podemos sentir esse momento de forma diferente, né? Plantar de forma diferente também, aquilo que a gente não conseguiu no ano anterior, né? Às vezes tomado pelo medo, às vezes tomado por tantas incertezas, inseguranças, e que hoje, né, a gente consegue ter um cenário diferente, né? A gente retornou à escola, a gente viu
que esse retorno foi tranquilo, a gente viu como fez bem às nossas famílias, às nossas crianças. Então, acho que tudo muda um pouco esse cenário, né? Então, acho que, por mais que esteja tudo, assim, muito parecido, né, com o ano anterior, que a gente não entre nesse novo lockdown pensando dessa forma, né? Que vai ser de novo um ano da mesma forma, mas que a gente possa pensar daqui para frente o que é que a gente pode fazer e ter esperança, como a Fernanda falou, de brevemente ter esse retorno. A gente já está sonhando com isso, na verdade. Estamos hoje aqui organizando a casa para um fechamento com o coração extremamente partido, né, Fernanda? Mas também com esperança e fé, né, de que será breve. E Fernanda, eu queria perguntar para você se você acredita que nesse momento, né, que parece tão repetitivo, se as crianças, os adolescentes, eles precisam ser preparados novamente para isso, né? Ou se é algo que pode ir passando batido, né? Eles já estão mais do que calejados, ou se precisa de um investimento maior em relação a isso, a um olhar, né, das famílias. Sim, Sara, é uma questão importante, né? É como a gente preparar mais uma vez, né, nossos filhos, seja a idade dos menores, dos maiores, e sempre trabalhando com a realidade, porque ninguém tem como esconder essa realidade, mas trabalhando da melhor maneira no sentido de leveza, né? O que a gente puder trazer para esse momento de uma paradinha, vamos esperar, né? Vamos viver, vamos acionar aquelas estratégias que a gente aprendeu no ano passado, mas vamos fazer isso de uma maneira mais leve, vamos esperar que as coisas tendam a melhorar, que a gente possa passar por isso sem que isso seja, assim, uma angústia maior, sem acionar todos os medos outra vez. Olha, a gente sobreviveu àquilo ali. A gente conseguiu se adaptar de algum modo. Uns mais, outros menos. Sempre falo isso. É muito a realidade de cada família. Mas que a gente olhar para isso, se a gente olhar para isso com o mesmo peso de 2020, onde tudo era novo e caiu assim, né? Como um pacote no nosso colo, e agora o que é que a gente faz com isso? Não, a gente já sabe o que faz com isso. Isso diminui a ansiedade, isso traz para as crianças também a estratégia de que podem acionar os mecanismos que elas construíram durante o ano de 2020, né, para não ficarem num sentimento de que não tem mais jeito, de que agora voltou para casa e a gente não tem, a escola começou e fechou outra vez e que está tudo igual e que a gente não sabe mais sobre nada. Então, é lidar um pouco com essa frustração, de esperança, numa expectativa de recurso que eu já desenvolvi, para que a gente não fique só no sofrimento, de que, ai meu Deus, a gente fechou, a escola fechou e as crianças agora vão voltar aquela angústia das aulas online, que alguns foram, né, sofreram muito com esse processo, mas vamos esperar e ter esperança de que nessa adaptação a gente tem recursos que já foram usados, né, o ano anterior, para viver esse momento, né, Sara? Acho que você pode falar um pouquinho para a gente também sobre como é que a gente pode Isso, administrar essas datas. Isso. Esse momento, eu acho que é de grande expectativa para todo mundo, né? Que esse período se acabe para que a gente possa retornar, mas a gente não sabe de fato o que vai acontecer quando esse período acabar, né? A gente está torcendo que o serviço de educação, as escolas, seja o primeiro serviço a ser acionado novamente, né? A voltar ativa aí, mas não sabemos de fato se é isso que vai acontecer, é o que esperamos, mas mas para que não se crie nenhuma expectativa nas crianças, nos adolescentes em relação a isso, né? Eu digo até mais em relação aos pequenos, né? Que a gente tem o costume de fazer algo mais visual, né? Uma contagem regressiva, um calendário, mostrar isso dentro de uma rotina. E que essa mensagem de esperança chegue, né? Que será um momento breve, né? E por que esse momento está acontecendo? Acho que essa conversa clara ela precisa existir, sem riquezas de detalhes, porque as crianças não precisam carregar também o peso, né? Que esse momento traz, mas elas precisam entender o que está acontecendo, porque às vezes a gente acha que simplesmente sair do presencial, entrar no online, é assim a partir de segunda, a partir de sexta, e vamos lá, se embora, senta na frente do computador.
como se fosse algo simples, mas não é. Eles precisam ser preparados para isso. A gente precisa entender o que eles estão sentindo com essa transição também, mas sem criar uma expectativa de tempo, né? De colocar daqui a 8 dias estaremos de volta. E aí criar uma expectativa e gerar uma frustração sem a gente saber de fato o que vai acontecer. Né? A gente está crendo que essa palavra seja a palavra final, mas a gente não sabe como as coisas vão se dar daqui para frente, né, Fernanda? Então, falar para as crianças desse retorno breve, sim, né? Trazer essa palavra de esperança, sim, prepará-los para esse momento, sim, também, né? Sensibilizá-los. Hoje a gente já teve um momento aqui na escola para isso, né, Fernanda? Já conversamos com os alunos, já explicamos a eles, né? As professoras até fizeram a aula online dentro da sala, né? Foram para outra sala gravar para eles verem, né? Então, assim, todo esse cuidado tá sendo tido, né? Preservando o coraçãozinho deles também, né? Para que eles estejam seguros para esse novo momento, entendendo que é um tempinho e que logo em breve estaremos como estamos até hoje aqui, né? Que foi tão gostoso, né? Esse período para todos eles e para todos nós também. Né? E aí a gente volta com aquele tema de rotina, que às vezes é tão desgastante, né? Tão chato para algumas famílias ouvirem. Né? Até, é tão fácil para a psicóloga falar de rotina, né? Mas não é não, né? A gente também vivencia isso na prática dentro das nossas casas, né? Toda a equipe praticamente também tem filhos em casa e precisa também se reorganizar para isso. E não é fácil, muitas vezes, manter uma rotina, organizar a casa, trabalhando em casa. Às vezes, uns estão trabalhando na rua mesmo, vão precisar continuar trabalhando presencialmente com os filhos em casa. Então, a gente sabe que não é algo tão simples assim de se arrumar, né, Fernanda? Mas a gente precisa falar sobre isso, porque a gente entende como isso estrutura, né, a casa, os filhos, né, os próprios pais. E aí a gente acha importante investir um pouquinho de tempo nisso, né? Por mais que às vezes não seja fácil falar sobre, nem ouvir sobre também. Ok, vamos lá, né? A famosa rotina, que independente de pandemia é tão importante para organizar a vida de todos nós, mas em especial das crianças e quanto menores, mais importante. A gente sabe que existe um disparador de ansiedade aí, né? Quando a gente tem tempo livre demais, ocioso demais, a gente não sabe o que fazer com tanto tempo livre. Que foi algo que foi muito recorrente na pandemia, né? Como ocupar o tempo dessa criança, como trazer para ela estímulos e estratégias, até para desenvolver o pedagógico em todos os sentidos, o cognitivo dessa criança. Como tirar ela um pouco das telas, do excesso de televisão, do celular, de tablet, tudo isso a gente passou. Foi muito falado, né? Em todos os lugares a gente ouviu sobre essas informações, mas aí a gente vai dizendo a realidade. A rotina de cada família, ela é muito particular. Então, a gente sabe que tem casos daquelas crianças menores que precisam de um auxílio real, de um pai, de uma mãe, de um tio, de uma pessoa que vai dar o auxílio na hora em que ela está ali no online. Ela não consegue nem sequer mexer ainda, né, na tecnologia sozinha. Mas aí eu posso dizer, mas e aí? A minha realidade como mãe é não estar nesse momento porque eu estou trabalhando em casa online ou eu tenho que sair para o meu trabalho normalmente. E essa criança fica como? Então, a gente entende essa realidade. Isso não é para ser mais um peso, né? Mas é para que a gente não perca o link, né? O que aconteceu nesse 1 mês e meio de aula foi fantástico. As crianças que puderam estar de volta na escola, a gente viu claramente, tanto os nossos filhos em casa, como as crianças no dia a dia, o crescimento, né? Em todos os sentidos, o quanto foi assim, como se fosse um passo de mágica. Aquilo que eles meio que, né, demoraram no ano anterior, eles acionaram esses recursos muito facilmente no presencial. Então, como fazer para eles não perderem? Para eles não perderem a ligação com o professor, né, que iniciou com 1 mês e meio de aula, ele já tem um vínculo, ele já está ligado, ele quer aprender, ele quer construir um conhecimento. Então, eu sou uma mãe, por exemplo, que não posso, se eu sou uma mãe que não posso acionar, né, nesse horário a aula junto com a minha criança, será que eu não tenho naquele dia algum outro horário que eu sente com meu filho, que eu possa de novo
oferecer, os livros que vão voltar, a atividade que foi passada, em algum momento do dia, nem que for meia hora, porque essa criança ela vai precisar desse acompanhamento. A gente super indica esse tempo, né, principalmente dos mais novos, que a gente está falando que precisa mais dessa assessoria, porque esse processo ele precisa ser continuado. Se os 10 dias forem suficientes e a escola retornar, no início agora de abril, né, o finalzinho de março até, a gente já vai ter um trabalho com continuidade. Então, os maiores, vamos pensar aqui agora nas famílias do fundamental, né? As crianças que têm mais autonomia. O ano passado a gente viveu coisas do tipo, ninguém reprova esse ano, então, aula online, para que assistir? Para que acompanhar as atividades? Isso foi um prejuízo tremendo no final do ano, né? Quando chegou o processo de avaliação, de fechamento, de passagem de série, né? Então, a gente viu que algumas crianças que acionaram, se contaminaram com esses comentários de que ninguém reprova, ok. A questão não é só reprovar ou não reprovar. A questão é de você ter um conteúdo com continuidade. Porque há uma defasagem, né, no presencial. Quando a escola retornar, e retornou agora no ano 2021 com mais tranquilidade, a gente viu que as crianças que não conseguiram esse acompanhamento, elas tiveram um pouco mais de dificuldade, né? Então, a gente pede que as famílias, elas simplesmente, elas entendam qual é o processo que a escola agora está trazendo. As atividades, elas vão ser mandadas por e-mail, elas estão no aplicativo da escola. Como é que o pai de um adolescente, né, de um aluno que tem mais autonomia, pode acompanhar? Ele não precisa estar sentado, obviamente, com o filho na aula online, mas a gente sabe que alguns mecanismos foram acionados, né, de alguns jovens que desligavam a câmera, que às vezes estavam ali intertidos com outras coisas em casa. Então, se os pais eles estão atentos, eles podem ajudar nesse momento e eles também podem saber que estratégias as escolas estão usando, qual é a forma de comunicação para que eu fique monitorando esse aluno, né? Esse filho que está num processo ainda de escolarização, ainda que no modo online, mas que ele vai retornar. Então, quando ele retornar, a ideia é que ele não tenha esse ato tão grande, né? Essa defasagem tão grande. E a gente precisa, mais do que nunca, da parceria dessas famílias. Isso. E, assim, que também não vem esse sentimento, né? Que, só são 8 dias, né? Só são 10 dias. E quando voltar, a gente recupera aí o tempo perdido, né? Quando voltar presencial. Mas, como a Fernanda falou, esse vínculo ele é super importante, né, para os alunos. Os alunos já estão super adaptados ao ambiente escolar, ao professor de sala, né? Esse vínculo já foi construído, essa confiança também já foi construída. Então, é importante que ele permaneça, né, nesse período que a gente vai estar aí, né, com as aulas à distância, né? Para que quando eles retornem já organizados, né, com esse vínculo sendo ainda, né, sendo investido nesse período, para que não fiquem durante esses 8 dias, né, alheios ao que está acontecendo, né? O conteúdo ele vai continuar sendo dado, os professores já estão se preparando para isso, a equipe já está investindo, né, fortemente para que sejam dias proveitosos e estamos aí para dar continuidade e retornar logo que possível. Então, eu sei que às vezes não é fácil a gente se organizar, mas contem também com o apoio da escola. A nossa equipe vai estar toda aqui ativa, né, Fernanda? Tanto coordenação como psicólogas, nosso serviço de educação especial, nossas assistentes de coordenação e toda a nossa equipe pedagógica estará aqui para atendê-los naquilo que vocês precisarem e tiverem dificuldade, né? Então, o que dificultar nesse momento em relação à rotina, à organização, a auxiliar as crianças nesse momento, a gente está aqui para ajudá-los nisso, né? E contem com a gente. E aí, pegando também esse gancho aí dessa questão de pandemia, desse novo momento de lockdown, eu acho que vivenciamos muito durante esse ano todo, eu acho que Fernanda também passou um pouco por isso, a questão da culpabilização,
né? Então, assim, nós vimos assim que muitas coisas começaram a acontecer por culpa da pandemia, né? E ou por culpa do governo, ou por culpa de uma liderança. E a gente tem visto assim muito isso no discurso, né? Que uma coisa que andava deixou de andar por conta da pandemia, né? Meu filho se alimentava bem, passou a não se alimentar mais bem, né? Meu filho dormia bem, passou a não dormir mais bem por conta da pandemia. E a gente sabe que essa pandemia veio aí para, de fato, tirar todo mundo do seu lugar, né? Desorganizou todo mundo de forma geral. Mas eu acho importante a gente trazer um pouquinho essa reflexão sobre a culpabilização, né? Porque a gente tem visto muitos discursos até muitas vezes, de um sentimento bem negativo em relação a uma liderança, né? A uma decisão. E a gente não está aqui para alimentar isso, né, Fernanda? A gente está aqui, na verdade, para trazer um discurso, né, de responsabilidade de cada um. Né? Eu acho que todos nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Né? Então, cada casa, cada família vai responder pelo aquilo que tem plantado e o que ela vai colher lá na frente. Né? Então, não adianta a gente, nesse momento, né, tão difícil para todo mundo, a gente ainda está arrumando culpados para tudo. Eu acho que isso é uma reflexão que cabe para mim, cabe para a Fernanda, eu acho que cabe para todo mundo que está aqui nos ouvindo, porque eu acho que é um momento que a gente tem também mais um para investir nas nossas casas, né? Dentro das nossas próprias casas, ver o que nossa casa está precisando, o que é que o nosso filho está precisando naquele momento, né? Para que seja arrumado, seja organizado. E eu acho que esse discurso de culpabilizar o outro só deixa a gente paralisado no mesmo lugar. Né? Então, assim, a gente fica ali naquele lugar porque a gente não tem culpa de nada, na verdade é uma situação, mas na verdade a gente precisa também fazer nossas construções e nossas escolhas, né, Fernanda? Então, acho que vale a pena aí refletir um pouco sobre isso também. Isso, perfeito, Sara. Eu acho que a gente que trabalha com famílias, com orientações, né? Teve muito esse discurso, a culpa é da pandemia. Mas a pandemia também trouxe à tona muitas questões que estavam já postas em cada realidade, na rotina de cada família, ao mesmo tempo em que algumas famílias puderam conhecer melhor seus filhos, alguns pais que não tinham condição de parar, né, por conta da vida corrida de trabalho, puderam olhar mais para dentro, né? Ver que aquele filho tinha dificuldade em determinadas situações. Esse foi aquela parte positiva, vamos dizer assim, da oportunidade de se voltar mais para a família, de se voltar mais o olhar para a criança, do quanto as crianças tiveram a oportunidade de conviver com os pais que às vezes via de manhã quando acordavam ou à noite na hora de dormir, e alguns nem sequer nesse momento porque não dava tempo. A escola, né, tinha muitas vezes tinha o dia com a criança, percebia coisas, acionava às vezes a família para um cuidado, mas nem sempre era possível. E eu acho que quando a pandemia veio, né, e botou todo mundo junto dentro da casa, né, os olhares foram diferentes. Apesar de ter um elemento de estresse, de modificação, de elementos de emoções de medo, de ansiedades disparadas, mas ao mesmo tempo a gente também teve um cuidado diferente. Algumas famílias tiveram a oportunidade de ver situações e questões de comportamento, inclusive, dos seus próprios filhos, que nunca tinham conseguido observar. Então, a pandemia pode ter atrapalhado, mas também pode ter acionado apenas o que já estava lá e o que eu não conseguia perceber. Então, esse olhar é sempre um olhar de cuidado, porque a gente precisa de um suporte, a gente precisa ser suporte falando dos nossos filhos, né? A gente precisa estar sendo suportado por algo também, pelas nossas próprias condições, pelos recursos emocionais que nós precisamos ativar. Porque quando você é pai, quando você é mãe, a responsabilidade daquela criança, né, é sua. Então, não é só do terceiro, de um terceiro que cuida junto com você. Né? E aí eu penso no lugar da escola. Né? Muitas vezes a escola não pode se responsabilizar por tudo, mas nós temos que ter esse olhar de responsabilidade, como a senhora bem colocou. A pandemia pode ter apenas aflorado, né, colocado na mesa o que
às vezes já estava acontecendo. Ajustes de alimentação, de sono, de rotina, tudo foi mexido de um certo modo, claro. Mas como é que eu posso olhar para isso e dizer, e a minha parte disso? Né? Como é que eu posso, de repente, até... Porque, olha, o lado positivo de tudo, né? Quando as pessoas organizaram, por exemplo, a sua alimentação, puderam cozinhar uma comida mais saudável, diminuíram os alimentos fora de casa, né? Puderam equilibrar até mesmo o peso, pensando na saúde, no bem-estar. Então, isso é uma questão de se responsabilizar. Uhum. Isso. É uma oportunidade também, né, Fernanda? Sem Né? Se dúvida. um gatilho ali foi acionado, como a gente vai direcionar isso? Né? E eu acho que nesse momento muitos sentimentos voltam, né? Muitos sentimentos são acionados aí e muitas falas são ditas, né, dentro de casa. Então, eu acho que é mais um ponto para a gente ter um cuidado especial, porque às vezes a gente acredita que as crianças não absorvam ou não tenham uma compreensão daquilo que a gente está falando, o que às vezes torna muito pior, porque elas fantasiam e elas ali vão interpretar da maneira que elas querem, que elas conseguem e que elas, né, e vão suportar da maneira que elas podem também, né, suportar. Então é um cuidado que a gente precisa ter, porque eu sei que isso está muito latente, essa questão da pandemia, né, do lockdown agora, mas a gente precisa ter um cuidado especial na nossa fala, né, porque eu sei que muito sentimento aí vai ser reacendido dentro de nós. E eu sei que vão vir algumas falas, algumas notícias, e a gente precisa ter esse olhar de como isso vai ser passado para nossas crianças, o que é que a gente fala. Assim, eu tenho recebido crianças, né, e adolescentes, eu acredito que Fernanda também, que estão exaustas de ouvir falar sobre esse assunto, né, que diz, eu não sei o que fazer, porque meus pais só falam sobre isso na mesa, e eu tenho saído da mesa para não ouvir mais sobre isso. E de fato é difícil, né? Muitas vezes para eles suportarem tudo isso, né? E assimilarem do jeitinho deles. Então que a gente tenha esse cuidado, né? Que a gente, por mais que muitas vezes não seja fácil estar vivendo tudo isso, mas a gente peça a Deus mesmo uma leveza, né? Para viver tudo isso, consiga fazer as escolhas mais assertivas, né, Fernanda? Que a gente consiga assim pedir ao Senhor um direcionamento mesmo, né, de como viver esse momento ainda, né, de pedir a Deus sabedoria, discernimento, de como lidar com isso com nossos filhos, né, tirar um pouco essa coisa da culpa, de culpabilizar o outro, né, de trazer um peso, né, uma fala com maior pessimismo, né, mas acreditando, tendo fé e esperança que esse momento vai passar o mais breve possível, que estaremos aqui de novo. Né? Eu acho que hoje está sendo um dia difícil, tanto para mim quanto para a Fernanda, né? Tá fazendo essa live, porque não tem sido um dia fácil, né? Eu acho que desde segunda o coração da gente tá bem pequenininho. Dá vontade de chorar. Mas estamos aqui, né? Confiantes no Senhor, né? Confiantes que temos cumprido nossa missão também, né? Com a graça dele, né? Seguindo os protocolos com muita responsabilidade. Né, e vendo assim nossas crianças tão saudáveis emocionalmente com esse retorno, né, de como fez bem, né? Precisamos pensar em tudo isso, né? Precisamos pensar em todas as outras repercussões que isso pode trazer para a vida das crianças também. Então, assim, estamos aí aguardando que o serviço da escola seja o primeiro aí a ser liberado e que a gente muito em breve esteja aqui. E eu vou passar aí para a Fernanda, tá falando um pouquinho também, né, sobre isso. Isso, Sara, né? O coração da gente está apertado, nós somos profissionais e assim, temos a vivência do dia a dia, atendemos crianças adoecidas, né? Infelizmente, por conta de tantas privações que foram vividas. E, ao mesmo tempo, temos a oportunidade de ver a escola como grande porta de saúde mental, de saúde emocional, né? De crescimento cognitivo e emocional, porque eles aprendem muito mais rápido com a interação com os colegas, lógico, e a professora ali, né? Mas eles não aprendem só o cognitivo, o conteúdo por si. Eles aprendem a lidar com situações, a interagir. Então, eu sempre fui muito defensora do social da escola, né?
Eu sempre acreditei muito de que esse é um ambiente de extrema saúde, porque a gente aprende, às vezes, até com as dificuldades, com as relações difíceis, com os colegas que se opõem, e é tanta conversa, e é tão lindo ver quando eles se reajustam, quando eles vão lá e pedem perdão, quando tem um problema e se resolve, quando a gente consegue fazer parceria com as famílias e ver que aquela família cresceu, contribuiu, questionou, mas também aprendeu. Então, esse dia a dia da escola, ele é vida, né? Ele traz saúde para todos nós. É muito gratificante porque a gente se sente como um profissional, assim, verdadeiramente assim, tendo uma missão de construir junto com as famílias e as crianças esse lugar de saúde, de crescimento, de aprendizado. Então, o aprendizado não se limita, lógico, todos nós sabemos disso, ao conteúdo, né, que é dado em sala de aula, que é muito importante, mas ao desenvolvimento do ser, né? Trabalhar as questões do caráter da criança, trabalhar as interações emocionais. Então, nós estamos com a esperança de que esse lugar, que é a escola, ele não seja, né, fechado totalmente outra vez, porque as oportunidades de crescimento são diárias. É apenas, às vezes, uma simples situação e você tem a oportunidade de trazer vamos dizer assim, uma reflexão tão rica no coração de uma criança. E, às vezes, isso vai fazer diferença por toda a vida dela, né? E, às vezes, a gente recebe, né, Sara, bilhetinhos, recadinhos, desenhos, que é a forma delas expressarem essa gratidão. Então, nesse momento, é muito duro para a gente, como profissional, tá dizendo, né, que precisamos parar. A gente sabe a seriedade do momento, né? Nós não estamos aqui irresponsáveis, né? Nós estamos aqui trazendo que esse lugar é um lugar de saúde, com os cuidados necessários, os protocolos necessários, cumprindo o que está sendo posto para a gente poder funcionar. Então, fica aqui a nossa fala de esperança, né, de otimismo, de que vai passar. E que a gente vai de volta, estar de volta com as nossas crianças tão maravilhosas, né, no dia a dia, construindo com eles valores, pensamentos positivos e saudáveis para lidar com tudo isso. Amém, amém. Nós cremos nisso, Fernanda. E a gente quer aproveitar, né, fechar aqui esse momento, agradecendo mais uma vez, né, as nossas famílias que foram tão parceiras e que são tão parceiras, né, que esteve conosco desde o início, né, tem assim, isso fortaleceu muito nosso trabalho e nós agradecemos a todas as famílias, né, a nossa equipe que também tem sido maravilhosa, né, tem topado assim tudo, né, que tem sido decretado, né, os protocolos, entrar no online, voltar para o presencial. A equipe tem vestido a camisa, né, pelo bem das nossas crianças, né, porque a gente tem visto como é importante para elas ter esse acolhimento, ter todo esse acompanhamento. E estamos aí aguardando muito em breve rever todo mundo, nossa casa aqui cheia de novo, para recebê-los de braços abertos, né, mesmo à distância, mas com o nosso coração e nossos braços abertos aí para vocês. Que Deus abençoe a todos. A gente agradece aí toda a participação, todo mundo que entrou. A gente viu que muitas famílias, muitas pessoas entraram aqui com a gente hoje. E é um prazer a gente poder estar mais uma vez, né, dividindo um momento tão especial, né? Que ao mesmo tempo tem sido difícil para todo mundo, mas que a gente junto, se unindo, se torna mais fácil, né, Fernanda? Isso. Para fechar, Sara, veio no meu coração duas palavras que a gente precisa, né, viver na prática. A paciência e a esperança, né? A gente vai precisar dessa parceria mais do que nunca das famílias, mais uma vez, porque os desafios são de todos os lados. A gente precisa que vocês compreendam o quanto que a escola está se desdobrando para dar conta de cada detalhe, desde o detalhe tecnológico e ao detalhe principalmente humano, né? De algumas instabilidades emocionais, como Sara bem falou, nós estaremos aqui durante esses dias, né, para fazer atendimento online, para dar o suporte que vocês precisam. E a gente pede essa contrapartida da contribuição, da paciência, da tolerância, do que às vezes não ajusta naquele momento, mas depois consegue reajustar. Então, nós só conseguiremos se vocês estiverem junto conosco. Paciência e esperança. Isso.
Pronto, vamos lá. Obrigada, gente. E se Deus quiser, final de março estamos por aqui de novo, todos juntos. Se Deus quiser. Um abraço, obrigada pela participação de todos. Ok? Encerrar agora.